Jacó viajava para Harã. Os pais de Jacó lhe disseram para viajar para a casa de Labã em Harã, a fim de encontrar uma esposa. Ele decidiu ir primeiro para a Yeshivá de Eber para estudar Torá. Jacó permaneceu na Yeshivá por 14 anos e se dedicou tanto que ficava acordado todas as noites estudando. Finalmente, Jacó viajou para Harã. Ele estava quase chegando em Harã quando se lembrou de algo muito importante. Eu passei pelo Har Moriá, pelo Monte Moriá. Eu passei pela montanha sagrada onde meu avô Abraão amarrou meu pai Isaac sobre o altar, e onde meu avô e meu pai costumavam rezar. E eu não parei para rezar ali. Eu perdi a grande oportunidade de rezar em um lugar sagrado, onde é mais fácil para a pessoa rezar com todo o seu coração e onde Hashem aceita suas tefilot prontamente. Yaakov não era preguiçoso. Ele decidiu viajar todo o caminho de volta para rezar no Har Moriá. Como recompensa pelo seu esforço, Hashem miraculosamente aproximou o Har Moriá de Jacó, encurtando o caminho para ir. Nossos sábios nos contam como Hashem miraculosamente encurtou o caminho para 3 pessoas. Como vocês leram em Parashá Hayesará, Eliezer, o servo de Abraão, viajou para Harã para encontrar uma esposa para Isaac. Eliezer chegou em Harã no mesmo dia que saiu de Eretz Israel. Embora a viagem de Eretz Israel para Harã levasse normalmente vários dias, Hashem encurtou o caminho para ele a fim de ajudá-lo a encontrar uma esposa para Isaac mais depressa. Conforme acabamos de explicar, Yaakov voltou para o Har Moriá, e Hashem o ajudou a chegar lá rapidamente. Houve uma terceira pessoa que vivenciou o milagre de chegar a um lugar distante rapidamente. Foi Avishai, o general do rei Davi. Isso aconteceu assim. Certa vez o rei Davi estava guerreando contra os filisteus. Ele avançava cada vez mais em território inimigo, a terra dos os filisteus. De repente, Davi se viu frente a frente com um gigante filisteu, Ishbi, irmão do gigante Golias, que Davi matara. Ishbi ergueu seu escudo para se proteger e arremessou sua lança para atingir Davi. Mas Davi deu um pulo gigantesco para trás. O rei Davi estava com medo de Ishbi, e Ishbi estava com medo do rei Davi. Ishbi pensou: se Davi conseguiu dar um pulo tão grande para trás, ele também pode pular assim para frente e me matar. Davi pensou: esse gigante ergueu seu pesado escudo que pesa 300 shekel. Ele é tão forte, ele me matará. Onde estão todos os meus homens? Davi olhou em volta do campo de batalha e não viu nenhum de seus generais ou soldados próximo a ele. Era ele e o gigante somente. Eu desejo que um dos meus homens esteja aqui para me ajudar. Davi gritou aterrorizado. Naquele momento, Avishai, o general de Davi, estava lavando seu cabelo, porque era Erev Shabbat. Avishai era um grande Talmid Chacham e Tzadik. Ele notou as manchas de sangue na água. Isso é um sinal de Hashem de que algo está errado, ele pensou. Avishai correu para o palácio para encontrar o rei Davi. Lá lhe disseram que o rei estava no campo de batalha. Avishai pegou emprestado o cavalo do rei Davi e foi atrás dele. A Torá proíbe qualquer outra pessoa de usar o cavalo do rei, mas Avishai tinha permissão para usá-lo porque estava indo salvar a vida do rei. Hashem realizou um milagre e em um instante Avishai estava na terra dos filisteus. Antes de chegar ao campo de batalha, ele passou por Orpa, a mãe de Itzbi, que estava tecendo. Ao ver o general judeu, ela ergueu a grande viga que usava para tecer e a atirou contra ele para esmagá-lo. Ela errou o alvo, mas Avishai atirou a viga de volta e a matou. Um momento depois, Avishai estava diante do rei Davi para ajudá-lo. Esse é o fim, pensou o gigante Ishbi. 2 inimigos são demais para mim. Com um movimento rápido, Ishbi arremessou Davi para o alto e enfiou sua lança na terra logo abaixo de Davi. Ele cairá sobre a lança e morrerá, Ishbi pensou. Mas Avishai pronunciou um dos nomes sagrados de Deus e Davi permaneceu no ar e não caiu sobre a lança. Quando ele veio abaixo, Ishbi começou a correr atrás de Davi e Avishai. Mas quando eles lhe disseram, procure sua mãe na cova dela, Ishbi ficou tão atordoado que eles conseguiram matá-lo.
Depois desse incidente, os servos do rei Davi lhe disseram: Nós não queremos nunca mais que o rei vá para a guerra. Não fosse pelos milagres de Hashem, você estaria morto. Melhor que fique no palácio e nos ajude a vencer rezando para Hashem. Porque Hashem realizou o milagre de encurtar o caminho para esses 3 tzadikim? Porque eles não eram preguiçosos, mas primeiro fizeram eles próprios um grande esforço. Um judeu deve sempre se empenhar por um objetivo elevado, se tornar grande no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot. Se tornar grande no estudo da Torá e no cumprimento das mitzvot. O principal é tentar o máximo que você puder. Hashem vê quanto a pessoa trabalha duro e a ajuda a alcançar o que está buscando. Yaakov adormece no Har HaMoriá, Monte Moriá, e tem um sonho profético. Quando Yaakov chegou ao Har HaMoriá, o sol estava se pondo. Yaakov rezou Ma'avi e se preparou para dormir. Yaakov não tinha uma cama no Har HaMoriá. Ele tinha que passar a noite no campo. Ele juntou 12 pedras e as colocou à sua volta para manter os animais selvagens afastados. Uma das pedras ele pôs sobre sua cabeça como travesseiro. E então ele adormeceu. Yaakov não sabia, mas as 12 pedras que ele juntara eram pedras do altar que Abraão havia construído quando trouxe Isaac para o Har HaMoriá. Enquanto Yaakov dormia, cada uma das pedras insistia: Eu quero que o tzadik Yaakov repouse sua cabeça sobre mim. Miraculosamente, as pedras foram se aproximando cada vez mais da cabeça de Yaakov, até se juntarem e formar uma única grande pedra. Dessa forma, Hashem indicou a Yaakov que seus 12 filhos fundariam juntos uma nação sagrada, o povo judeu. Enquanto Yaakov dormia, Hashem mostrou para ele acontecimentos futuros por meio de um sonho profético. Yaakov viu uma longa escada que tocava o solo, e cujo topo prolongava-se até o céu. Os anjos de Eretz Israel, que haviam protegido Yaakov até agora, estavam subindo a escada. Eles voltavam para o céu. Para substituí-los, outros anjos desciam a escada. Eles eram anjos que vinham acompanhar Yaakov para fora de Eretz Israel e protegê-lo na casa de Labã. Então Hashem, ele próprio, apareceu para Yaakov em seu sonho e lhe prometeu: Eu protegerei você em seu caminho e na casa de Labã, até que você retorne em segurança para Eretz Israel. Quando Yaakov acordou, ele exclamou: Eu não sabia que esse lugar era tão sagrado. Do contrário, não me teria atrevido a dormir aqui. Eu prevejo que aqui, nesse lugar, o Beit HaMikdash será construído. Os judeus rezarão aqui e oferecerão sacrifícios. Suas preces e o aroma agradável dos sacrifícios irão diretamente para Hashem, e Hashem os aceitará. Este é o portal para o céu. Yaakov ergueu a pedra que usara como travesseiro, dizendo: Essa pedra será uma matzevá, um monumento para Hashem. Então ele prometeu: Hashem, se tu me protegeres no meu caminho para Labã, e tu me deres pão e roupa, e me trouxeres de volta para casa em segurança, eu oferecerei korbanot, sacrifícios, nesse lugar. Eu darei a ti 1/10 de tudo que eu ganhar. Yaakov encontra Raquel no poço. Antes de Jacob sair de casa, sua mãe Rivka lhe revela: Eu sei que você encontrará sua futura esposa num poço. Se você vir uma moça no poço, que seja filha de meu irmão Lavã e que se pareça comigo, ela é a esposa com quem Hashem quer que você se case. Vários pastores estavam reunidos próximos ao poço de Harã. Quando Jacob chegou, uma grande pedra cobria o poço. Todos os pastores das redondezas precisavam se juntar para remover a pedra da boca do poço para obterem água. Jacob perguntou aos pastores: Vocês conhecem Lavã? Eles apontaram para uma moça que se aproximava com suas ovelhas. Aquela é Raquel, a filha de Lavã. Eles disseram a Jacob. Jacob foi para perto do poço para ajudar sua prima Raquel a dar água para as ovelhas. Mas o poço estava coberto por uma pedra enorme. Jacob não pediu ajuda a ninguém, embora tivesse cansado da viagem e fraco por ter passado 14 anos estudando Torá na Yeshiva de Hever sem dormir à noite. Sua força ainda era maior do que a de todos os pastores juntos. E sozinho ele rolou para fora a pesada pedra. Jacob ajudou Raquel a dar água para as ovelhas. Ele se apresentou a ela. Eu sou seu primo. Ele disse: Minha mãe é irmã do seu pai. Jacob sabia das palavras de sua mãe e também porque tinha Ruach HaKodesh,
que Raquel um dia se tornaria sua esposa. Ele, portanto, lhe perguntou: Você gostaria de ser minha esposa? Sim, respondeu Raquel, mas meu pai Lavã enganará você. Todos sabem que ele é um trapaceiro. Ele tentará lhe dar minha irmã mais velha, Leia, em meu lugar. Não tenha medo, Yaakov a acalmou. Hashem me ajudará. Combinaremos agora alguns dos sinais que você me dará quando eu pedir para me provar que você é mesmo Raquel. E ele lhe disse certas coisas que somente ela saberia. Raquel correu para casa e informou seu pai Lavã. Um primo nosso, que é neto de Abraão, chegou. Lavã era um homem perverso e ganancioso. Ele pensou: a família de Abraão é muito rica. Esse primo certamente trouxe objetos valiosos com ele. Ele deve ter ouro, prata e pérolas. Eu tomarei tudo dele. Lavã correu para fora, e ao ver Jacó próximo do poço, ele se perguntou: Onde estão seus camelos e servos? Por que ele está aqui completamente sozinho? Bem, provavelmente deve haver uma boa quantidade de ouro e prata em seu cinturão. Lavã abraçou Jacó, fazendo acreditar que ele estava muito feliz com a chegada de um parente seu. Mas discretamente ele apalpava com a ponta dos dedos para ver se sentia um cinturão sobre a roupa de Jacó. Mas ele não encontrou nada. Como pode ser? Perguntou Lavã. Onde ele guarda seu dinheiro? Talvez ele esconda pedras preciosas em sua boca? Lavã beijou Jacó com uma demonstração de amizade. Na verdade, ele estava tentando sentir se havia pedras preciosas na boca de Jacó. Mas não havia nada em sua boca além de seus dentes e sua língua. Jacó explicou a Lavã: Eu saí de casa sozinho, sem servos, nem camelos, porque eu fugi de meu irmão Esav, que quer me matar. Num caminho, o filho de Esav, Elifaz, me perseguiu e roubou todo o meu dinheiro. Ambicioso, o perverso Lavã ficou desapontado porque Jacó não tinha nada de valor. Assim, ainda assim, deixarei que fique na minha casa, porque você é meu parente. Ele disse a Jacó. Jacó pede Raquel e recebe Leia. Jacó cuidou das ovelhas de Lavã por um mês, enquanto era seu hóspede. Então Lavã lhe perguntou: Que salário você quer receber por trabalhar para mim? Jacó respondeu: Você tem duas filhas, Leia e Raquel. Dê-me sua filha mais nova, Raquel, como esposa, e eu trabalharei 7 anos por ela. Lavã concordou, mas somente com seus lábios. Ele pensou: Depois que os 7 anos de trabalho de Jacó acabarem, eu lhe darei Leia como esposa. Quando chegou o dia do casamento, Lavã disse à sua filha mais velha, Leia: Eu quero que você se case primeiro. Vista-se como a noiva. Quando Jacó descobrir que você é Leia, será tarde demais. Ele já terá se casado com você. Lavã convidou todo o povo de Harã para um grande e alegre banquete de casamento. Raquel sabia sobre o plano perverso do seu pai Lavã. Ela pensou: Devo mandar uma mensagem para Jacó e avisá-lo que meu pai quer enganá-lo? De qualquer modo, Jacó descobrirá a verdade, porque ele perguntará a Leia as perguntas cujas respostas ele deu somente a mim. Ela não saberá responder, e ele descobrirá que ela é a noiva errada. Quão envergonhada ficará Leia se Jacó descobrir que ela não é a noiva. Raquel sentiu pena de sua irmã e não quis que ela fosse envergonhada. Assim ela contou a Leia as informações secretas que Jacó lhe passara. Tão grande de Sadeket era Raquel. Ela estava disposta a desistir de seu futuro marido e deixar sua irmã se casar com ele, tudo para poupar Léa de passar vergonha. Verdadeiramente, nós aprendemos de Raquel quão cuidadosos devemos ser para não envergonhar ninguém. O casamento foi muito alegre. Jacó não descobriu a trapaça de Lavã, porque Léia usava um véu e sabia as respostas para suas perguntas. Somente na manhã seguinte, Jacó descobriu tudo. Ele ficou furioso com Lavã. Por que você me enganou? Ele lhe perguntou. Nós combinamos claramente que eu me casaria com Raquel. É nosso costume aqui em Harã casar primeiro a filha mais velha e depois a mais nova. Se desculpou o perverso Lavã. Eu darei Raquel como esposa a você daqui a uma semana. Apenas trabalhe para mim mais 7 anos depois de se casar com ela. Uma semana mais tarde, Jacó se casou com Raquel. As esposas de Jacó dão à luz a 11 filhos. Depois que Léia se casou com Jacó, Hashem imediatamente lhe deu filhos. Mas Raquel teve que esperar 7 anos pelo seu primeiro bebê. Léia deu à luz 4 filhos, um depois do outro: Reuvene, Shimon, Levi e Erudá. Nesse meio tempo, Raquel ficou muito preocupada porque ela não tinha filhos. Assim ela pediu a Jacó: Por favor, case-se com Bila, que meu pai enviou para me servir, que é minha irmã.
Talvez por eu deixar que se case com ela, Hashem se apiedará de mim e me dará filhos também. Assim como ele deu filhos a Sara, depois que ela pediu a Abraão que se casasse com Agar. Jacó concordou em se casar com Bila. Bila deu à luz a dois filhos, um após o outro, Dan e Naphtali. Quando Leia viu que não estava tendo mais filhos, ela pediu a Jacó que se casasse com Zilpa, que Labã havia lhe dado para lhe servir e que era sua meia-irmã. Zilpa deu à luz a dois filhos, um após o outro, Gad e Asher. Depois do nascimento de Asher, Leia ainda teve mais três crianças, uma depois da outra, Isacar, Zevulun e uma filha, Diná. Finalmente Hashem deu a Raquel, que rezara o tempo todo para ter filhos, um filho, e ela o chamou de Yosef. Mais tarde, Raquel teve mais um filho, Benjamim. As mães das 12 tribos. Leia foi mãe de Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Isacar, Zevulun e sua filha Diná. E Raquel foi mãe de Yosef e Benjamim. Bila foi mãe de Dan e Naphtali, e Zilpa de Gad e Asher. Lavã tenta trapacear Jacó em seu salário. Depois que Raquel deu à luz a Yosef, Hashem ordenou a Jacó: volte para Eretz Israel. Jacó pediu a Lavã: dê-me permissão para partir com minhas esposas e filhos. Lavã respondeu: por favor, fique mais um tempo. Hashem me abençoou graças a você. Você trabalhou para mim por 14 anos, por Raquel e Leia. De agora em diante eu pagarei a você. Que salário devo pagar a você? Jacó respondeu: deixe-me pegar todos os bodes que nascerem com manchas em sua pele, e todas as ovelhas marrons que nascerem. Muito bem, pensou Lavã. Jacó ficará somente com os poucos bodes e algumas ovelhas por me servir arduamente. Mas uma coisa estranha aconteceu. Naquele ano, quase todos os novos bodes nasceram com manchas, e quase todas as novas ovelhas nasceram marrons. Hashem fez o tzadik Yaakov receber o pagamento que merecia. Lavã sentiu inveja ao ver quantos animais Yaakov receberia. Eu cometi um erro, ele disse a Yaakov. Eu realmente quero ficar com os animais manchados e com os marrons para mim. Escolha outro salário. Se você preferir, disse Yaakov, eu pegarei todos os animais que nascerem com listras brancas em seus corpos. Muito bom, que seja esse seu pagamento, concordou Lavã. A partir daquele momento, quase todos os animais nasceram com tiras brancas. Lavã ficou furioso. Esse acordo foi um erro. Ele disse a Jacó: vamos mudá-lo. Lavã mudou sua palavra 100 vezes, porque ele queria enganar Jacó em seu pagamento. Mas Hashem ajudou a Jacó. No final, Jacó se tornou muito, muito rico, a despeito dos planos perversos de Lavã. Jacó foge da casa de Lavã. Jacó viu que Lavã não deixaria ele partir com suas esposas de volta para casa, para Eretz Israel. Ele, portanto, esperou até um dia, quando Lavã saiu para uma viagem de 3 dias. Então Jacó, junto com suas esposas e filhos, saiu de casa, levando todas as suas posses. Antes de ir embora, Raquel foi até o quarto de seu pai Lavã e pegou seus ídolos. Vou levá-los embora, ela pensou. Assim meu pai não poderá mais servir a eles. Lavã logo soube que Jacó e suas filhas tinham partido em segredo. Ele ficou furioso. Eu irei atrás deles e os castigarei, ele pensou. Mas Hashem apareceu para Lavã em um sonho e lhe advertiu: não se atreva a fazer mal ao tzadik Jacó. Lavã logo alcançou Jacó. Ele o repreendeu: por que você saiu da minha casa em segredo? Eu tive medo que você não me deixasse levar suas filhas, minhas esposas comigo, explicou Jacó. Lavã também perguntou: por que você roubou meus ídolos? Jacó não sabia que Raquel havia pego os ídolos do pai. Então ele respondeu: você pode procurar nas nossas coisas, nós não pegamos nada de você. A pessoa com quem você encontrar seus ídolos não irá viver. Lavã começou a procurar seus ídolos. Raquel os havia escondido dentro da sela de seu camelo. Quando seu pai se aproximou para vasculhar os pertences dela, ela se sentou sobre a sela e se desculpou. Desculpe que eu não posso me levantar para você. Não estou me sentindo bem. Lavã procurou e procurou, mas não encontrou seus ídolos. Jacó ficou zangado com Lavã e o censurou. Eu disse logo a você que não havíamos pego nada que era seu. Por que você não acreditou em mim? Porque ainda teve que vasculhar as nossas coisas.
Você sabe com quanta dedicação cuidei de suas ovelhas por 20 anos, e quão difícil foi trabalhar dia e noite para que seus animais estivessem em completa segurança. O sol me castigava durante o dia, e à noite o frio cortante me fazia tremer. Mas eu nunca deixei suas ovelhas sozinhas. Se alguma vez um leão ou um lobo matou seus animais, eu sempre os restituí. E ainda assim, no final, você tentou me enganar em meu pagamento. Não fosse a ajuda de Hashem, eu sairia de sua casa de mãos vazias, sem nenhum dinheiro ou animais. Lavan sabia que Jacob estava certo, assim ele tentou acalmá-lo. Não tenha medo, Lavan se desculpou. Eu não vim atrás de você para fazer mal às suas esposas ou filhos. Afinal, eles são minhas filhas e meus netos. Eu segui você apenas para ver minhas filhas e netos, beijá-los e dizer adeus a eles. Agora vamos ser amigos e fazer um pacto de amizade. É claro que Lavan, um trapaceiro, havia inventado essa desculpa para encobrir suas intenções perversas. Quando ele saiu atrás de Jacob, ele realmente pretendia destruir a família inteira de Jacob, inclusive suas próprias filhas. Mas como Hashem o advertira a não fazer mal a eles, não havia nada mais que ele pudesse fazer, exceto fingir querer um tratado de amizade. Jacob concordou em fazer um pacto com Lavan. Jacob e Lavan fazem um pacto de amizade. Jacob ergueu uma pesada pedra sozinho. Lembre-se que Jacob era um homem forte. Ele então a estabeleceu como a Matsevá, um monumento. Dirigindo-se a seus filhos, Jacob ordenou: Vamos juntar mais pedras e empilhar todas elas. Eles recolheram uma grande quantidade de pedras e as amontoaram, de forma que agora havia uma pilha de pedras como um monumento. Depois de comer uma refeição próxima à pilha de pedras, Yaakov e Lavam se levantaram e prometeram um ao outro: A Matsevá e a pilha de pedras serão testemunhas eternas, para lembrar a nós e nossos filhos que não devemos nunca fazer mal um ao outro. Se algum de nós ou nossos descendentes viajar para a terra do outro a fim de fazer algo ruim, ele passará pelo monumento de pedra e pela pilha de pedras no caminho. Eles serão um lembrete de nosso pacto de amizade. Lavan retornou então para Haram, enquanto que Jacó foi para Eretz Israel. Os anjos vão ao encontro de Jacó quando ele entra em Eretz Israel. Quando Jacob e sua família entraram em Eretz Israel, eles notaram uma tropa de homens marchando em sua direção. Jacó ficou com medo. Seria o exército de Esav? Ou Lavan havia enviado um grupo de pessoas para prendê-lo? Mas ao chegar mais perto, Yaakov compreendeu que se tratava de um grupo de anjos sagrados, enviados por Hashem. Hashem estava mandando anjos para Yaakov a fim de protegê-lo contra seus inimigos em Eretz Israel. Os anjos que o acompanharam para fora de Eretz Israel estavam agora indo embora. Yaakov ficou feliz ao ver que Hashem o estava protegendo, porque ele se aproximava de seu irmão Esav e ainda estava com medo dele.